Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Escritura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Romanos 14. Do versículo 1 até o versículo 12 será o nosso objeto de estudo. Romanos, capítulo 14, versículo de 1 a 12. Acompanhe comigo a palavra do Senhor. Deus está falando com a sua igreja. Estejamos atentos ao que Ele tem para nos dizer. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, porque julga o seu irmão? E você, porque despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra que está diante de nós. É o Senhor que deve falar conosco agora. Por isso, rogamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos explicando, nos dando, ó Deus, o devido entendimento da Tua palavra, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há muitas pessoas que se atribuem a essa frase, mas até onde eu pude recuperar, o teólogo luterano do século XVI, Rupert Medeonius, diz o seguinte: no essencial, unidade; no não essencial, flexibilidade; em todas as coisas, o amor. Essa frase, ela engloba bem, ela resume bem o texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo, como os irmãos bem sabem, com esse coração pastoral, está lidando com uma diversidade de detalhes da vida da igreja em Roma. Desde o capítulo 12, ele tem tomado um rumo prático diante de tudo que ele vinha falando a respeito do Evangelho. E agora, de forma mais específica, ele começa a falar de, parece que, um problema interno daquela igreja, muito específico, onde havia uma divisão. Divisão essa que estava realmente trazendo problemas para aquela igreja, e que Paulo, apesar de não conhecer aquela igreja com mais detalhes, tem ouvido falar.
não era uma exclusividade da igreja de Roma esse tipo de problema. Os irmãos que estiveram conosco no ano passado, acompanhando a série de sermões em 1 aos Coríntios, também viram que aquela igreja também teve problemas de divisão, também teve problemas por conta da unidade. Meus irmãos, discussões de opiniões, dificuldades de interpretação são coisas normais da vida da igreja. No entanto, como veremos hoje, nós vamos observar que o grande apelo do apóstolo Paulo é que nós estejamos conscientes da natureza do corpo de Cristo, da natureza da unidade que há no reino de Deus e que se estabelece a demonstrar para nós que muitas vezes a diversidade de nossas opiniões não nos deve negar a unidade do corpo de Cristo. E aqui no caso da igreja de Roma, Paulo trata de dois grupos que ele os nomeia como os fracos na fé e os fortes na fé, por uma consequência. Ora, essa linguagem que Paulo usa não é irônica. Ao que parece, realmente Paulo está rogando àqueles irmãos que são mais fortes, aqueles irmãos que tinham um conhecimento da palavra de Deus, aqueles irmãos que tinham talvez mais tempo, experiência, maturidade da fé, que tenham mais paciência com aqueles que estão mais fracos. E essa linguagem que Paulo vai usar, e essa discussão, ele vai até o final do capítulo 15, ele vai caminhar até o capítulo 15, portanto é basicamente o último tema que Paulo trará para a igreja de Roma. O capítulo 16 já é um momento de despedida, onde ele falará um pouco mais de forma pessoal algumas coisas com a igreja. Portanto, a partir de hoje, tanto agora pela manhã quanto à noite, nós vamos tratar desse tema que vai englobar o problema da diversidade e da unidade da igreja. Primeiramente, hoje nós veremos que tanto o forte quanto o fraco devem parar de condenar um ao outro, porque estão no Senhor, e somente Ele tem o direito de avaliar o status de um crente. Hoje à noite nós vamos ver que o forte deve ser cuidadoso para não causar ao fraco sofrimento espiritual pela sua insistência em exercer sua liberdade em assuntos de debate. Tal insistência viola a essência do reino, que é a manifestação do amor e do cuidado de um para com o outro. Na sequência, semana que vem, veremos que o forte deve estar desejoso em tolerar as consciências fracas dos fracos, procurando promover o louvor unificado de Deus na comunidade. Cristãos devem exibir tal preocupação pelos outros, porque o exemplo deles é o Senhor. E por fim, na outra semana, nós veremos que tanto fortes como fracos devem receber um ao outro como membros completos e respeitosos da comunidade, pois Deus em si mesmo mostrou no cumprimento da Escritura que Ele aceita tanto judeus como gentios. É claro que essa questão entre fracos e fortes, de fato, envolvia questões de natureza da distinção entre os crentes que vinham de origem gentílica, os crentes que vinham de uma origem pagã, grega, romana, e aqueles que eram crentes e que vinham de origem judaica. Porque e Paulo parece chamar realmente os judeus aqui de fracos. Por quê? Porque entende que muitos deles ainda estavam confiados em certos aspectos da lei ou da identidade judaica que não faziam mais sentido para a comunidade cristã, que não faziam mais sentido para a vida da igreja. Portanto, hoje, o que veremos pela manhã é que no corpo de Cristo há espaço para todos. No corpo de Cristo há espaço para todos, sejam eles fracos, sejam eles fortes, sejam eles neófitos.
iniciando a fé cristã como aqueles mais maduros, já com mais conhecimento da palavra, e na diversidade nós temos essa unidade no Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, no versículo de 1 a 3, nós vemos que devemos acolher os que pensam diferente de nós. Veja de novo o texto comigo. Acolham, diz Paulo, quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Perceba, Paulo está muito convencido de que há uma diversidade, de que há realmente entendimentos diferentes. E ele agora se direciona primeiramente para aqueles que ele parece estar chamando de os fortes, os maduros. Esses que parecem ser maioria na igreja, o que explica, Paulo está se referindo a eles diretamente na carta, estavam criando dificuldade com os fracos. Uma vez que estes, os mais fracos, eram uma minoria, eles também se colocavam como se fossem os santarrões, como se fossem aqueles que eram os verdadeiros santos da igreja. Portanto, tanto um quanto o outro grupo estava causando problemas e entendendo errado o que de fato deveriam viver ou como deveriam viver. E o grande imperativo de Paulo aqui é: acolham, abracem, estejam unidos, recebam, estejam realmente preocupados naquilo que é essencial e naquilo que não é essencial, guardem para poder haver alguma diversidade dentro da igreja. Isso significa, irmãos, que de fato, preste bem atenção aqui, de fato, dentre o conjunto de coisas que nós cremos e praticamos na igreja, há coisas que são inegociáveis e há coisas que para nós podem ser colocado num campo de grupo de crenças não essenciais, isto é, aquilo que pode haver abertura para que irmãos creiam de forma diferente. E o grande apelo de Paulo é que essa crença que necessariamente levava a uma prática diferente não faça com que haja divisões na igreja. Realmente, meus irmãos, há momentos em que a igreja não acha um consenso. Veja, a gente precisa encontrar maturidade com isso. Isso é fundamental para a vida e saúde da igreja. Por exemplo, se nós entendemos que há realmente questões essenciais, quais são essas questões essenciais? Certamente, algumas podem ser listadas aqui. A inspiração, inerrância e autoridade das Escrituras. Inegociável. Se você vem a mim e diz: eu acredito que a Bíblia foi escrita somente por homens, e que Deus não tem qualquer participação nisso, mas é apenas a experiência de alguns autores sobre a vida deles religiosa, eu digo: você não é meu irmão. Não tem como caminharmos juntos se a Bíblia para você é menor do que a autoridade última, inspirada por Deus e inerrante. A pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. O Senhor Jesus entregou sua vida, derramando o seu sangue para a remissão dos pecados, e somente por meio de Cristo os homens podem encontrar salvação. Mas alguém chega e diz: não, veja só, Jesus foi um grande exemplo. Ele realmente foi um homem diferente de todos os outros, um exemplo a ser seguido. Mas veja, o que ele fez há 2000 anos atrás é o que ele fez lá. Agora, cada um deve seguir os seus passos ao exemplo de Cristo para encontrar a sua salvação. Está fora. Não dá. Não dá para ser irmão. Porque o que você está dizendo é contra
a doutrina essencial da salvação somente em Cristo. Bom, muitas outras doutrinas poderiam ser listadas aqui, mas talvez a pergunta inversa também precise ser pensada. E o que seriam doutrinas não essenciais? O que seriam doutrinas que não estão dentro desse corpo de questões inegociáveis? Veja, no caso de Paulo, ele está tratando aqui de interpretações a respeito da continuidade e a descontinuidade da lei, especialmente sobre isso. Bom, de uma certa forma, é isso que divide ou separa, por exemplo, os batistas e os presbiterianos. Os irmãos verão hoje, mais uma vez, o testemunho nosso de que cremos numa continuidade entre a aliança da graça manifestada na administração de Israel, ou a Israel, no primeiro momento da igreja, e a continuidade disso com a segunda fase dessa administração, agora a igreja de forma multiétnica. O que isso significa? Em termos bem simples, nós cremos que o batismo, que é dado aos crentes, também é dado aos seus filhos, como acontecia na circuncisão no antigo Israel. Isso é uma continuidade. Os nossos irmãos batistas entendem que há uma ruptura, uma descontinuidade. Isso é essencial? Não. Eu não posso dizer para o meu irmão batista, cara, você não é meu irmão. A gente brinca que é primo, né? É só uma brincadeira. Você é meu primo. Não, você é meu irmão em Cristo Jesus. Nós estamos no mesmo reino, mesmo que tenhamos uma compreensão distinta da continuidade e a descontinuidade da graça, ou pelo menos da aliança da graça do Senhor. Talvez uma outra questão esteja entre os nossos irmãos pentecostais e nós que professamos uma crença cessacionista. Cremos que aqueles dons que Deus reservou à igreja para a revelação de sua palavra não continuam em nossos dias. Os nossos irmãos pentecostais creem em alguma continuidade, ainda que aqueles que pelo menos creem na fé pentecostal de forma mais tradicional, creem que essa continuidade tem diferenças, mas ainda assim creem numa continuidade. Estariam esses irmãos fora do reino? Não, porque isso está no campo não essencial. Talvez uma outra que as discussões também são acaloradas. As diferenças de opiniões sobre a escatologia, sobre as visões escatológicas, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista e tantas outras visões que se pode inventar por aí. Se você manifesta e crê que o Senhor Jesus Cristo está voltando, que Ele vem julgar o mundo, que Ele vem buscar a sua noiva, estamos juntos. Cremos no essencial, ainda que haja uma diversidade. Veja, isso é maturidade, que muitos na igreja de Roma não tinham. As questões ali envolviam de fato problemas de ordem alimentar. Ao que parece, alguns cristãos estavam entendendo que por conta da dificuldade de encontrar a comida kosher lá na região de Roma, e que havia todo um tipo de procedimento específico para esse tipo de dieta judaica, eles estavam se restringindo à alimentação por legumes. E o quanto que outros diziam, olha, não importa se o açougueiro adora a Zeus, a Eros, adora a sei lá que Deus você imaginar. Não importa. A comida que eu como é para a glória de Deus, está tudo certo. Outros diziam, não é bem assim. Se o cara que manipulou o alimento,
entregou isso para os ídolos, está contaminado. Não dá. Então, para muitas pessoas, isso era algo fundamental, era algo essencial. Talvez em nossos dias, questões de comportamento, como, será que o cristão pode beber bebida alcoólica? Será que o cristão pode ir ao cinema? Será que o cristão pode usar determinada roupa ou não? Que corte de cabelo é adequado? Será que um cristão pode ter um cabelo, um homem, né? Pode ter um cabelo comprido? Ou a mulher pode ter um cabelo curto? Será que pode comer uma galinha cabidela? Ou pode, sei lá, comer um toucinho ou bacon, coisa do tipo? Será que pode fumar? Será que pode ouvir qualquer tipo de música? Será que pode ir num bar? Será que pode ir em shows? Teatro? São perguntas. São questões que envolvem muitas vezes a discussão de comportamento dentro da igreja e que muitas vezes divide opiniões. E o que nós vamos ver, não só agora pela manhã, mas na sequência dos outros textos, é que essas questões, elas não são essenciais. Preste bem atenção aqui, de novo. Essas questões não são essenciais. E que o apelo de Paulo será que a união é mais importante do que essas questões e que nós devemos estar observando através do Evangelho, através da palavra de Deus, como que nós individualmente vamos agir, muito mais do que aquilo que eu imponho ao meu irmão. Preste bem atenção, o grande argumento de Paulo é que eu devo estar muito mais preocupado com a coerência daquilo que eu creio, com respeito a essas questões não essenciais. As questões essenciais, não adianta você ser coerente na sua incredulidade, não. As questões não essenciais, nós devemos ter coerência e estarmos convictos do que de fato praticamos. Ora, se eu acredito que o tamanho do cabelo não interfere na minha espiritualidade, que eu seja coerente. Que eu faça isso fundamentado na Bíblia e não em mera opinião. Se um irmão diz, não, o tamanho do cabelo é importante, sim, ok. Então fundamente-se na Escritura e viva coerentemente com isso. Viva em acordo com isso que você está dizendo. Esse é o grande apelo de Paulo. E meus irmãos, é possível sim nós termos diversidade e unidade. Há uma história muito bonita que se conta entre o grande pregador batista Charles Spurgeon e um outro pastor congregacional chamado Joseph Parker. Spurgeon tinha um orfanato em que a igreja dele cuidava desse orfanato. E um belo dia Parker estava comentando sobre esse orfanato e falou de uma forma que algumas pessoas entenderam ou talvez dolosamente distorceram e levaram a Spurgeon a notícia de que Parker estava criticando o orfanato e dizendo que as crianças estavam passando fome e sem roupa. Spurgeon, que era um homem que não levava o almoço para o jantar, no dia seguinte, em seu púlpito, pregou um sermão onde citava de forma muito dura Parker e fazia críticas ao Joseph Parker. Naquela época, meus irmãos, todos os cultos da igreja da Metropolitan Tabernacle Church, onde Spurgeon pregava quase todos os dias, havia pelo menos 2 jornalistas anotando os seus sermões para que no dia seguinte o jornal publicasse aquilo que Spurgeon havia falado. No dia seguinte, obviamente, então, quem não estava ali pôde assistir a transmissão do jornal, lendo aquilo que havia sido falado por Spurgeon. Parker tomou conhecimento, ficou, claro, ofendido e avisou: próximo domingo eu vou dar uma resposta a Spurgeon. E a história nos conta que de fato naquele domingo não se pensava outra coisa senão em Londres
o que Packer iria falar de Spurgeon. A igreja estava lotada, jornalistas estavam sentados na primeira fileira. A história conta que enquanto cantavam, as pessoas cantavam vibrando, quase que como se estivessem prontas para uma batalha. Quando Packer subiu o púlpito e começou a falar, não se ouvia um alfinete caindo no chão. Todos estavam curiosíssimos para ouvir o que Packer tinha para dizer. E naquele dia, de modo extremamente gracioso, Packer falou que estava muito preocupado com um amigo dele, Spurgeon, que estava preocupado com o orfanato e que queria levantar uma oferta de amor para aquele local. Os diáconos que coletavam as ofertas não tinham mais onde colocar dinheiro, porque as pessoas, ao ouvir aquilo, foram tocadas e depositaram grandes ofertas direcionadas para aquele orfanato. Você consegue achar isso na internet, a troca de cartas entre Spurgeon e Packer depois dessa história. Uma história bonita de reconciliação. Diferenças que foram unidas em Cristo. No dia seguinte, Spurgeon batia na porta de Packer para pedir perdão e os dois se reconciliaram. Meus irmãos, assim como esses homens, nós somos chamados a viver a vida de Cristo em união. Nós não podemos dizer que somos uma igreja se nós vivemos em brigas, em facções. Por isso que Paulo, a partir do versículo 4, continua a dizer, devemos estar unidos. Por quê? Porque estamos no Senhor. Veja o versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que outros, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Paulo está aqui pressupondo que todos nós somos servos de Cristo. Que enquanto servos de Cristo, devemos ter Cristo de fato como o nosso Senhor. E portanto eu devo amar e respeitar os meus irmãos, considerando que são servos de Deus e não meus servos. Não são meus, são do Senhor. Por que, portanto, eu os julgaria? Por que, portanto, eu diria, olha, o reino de Deus está fechado para você? Não, eu não tenho esse direito. Eu não posso julgar a salvação de irmãos por questões de assuntos não essenciais. Não nos cabe. Então Paulo introduz um novo tema de debate. Primeiro era a questão da dieta, de que comer. Agora, a questão relacionada aos dias de festas. No primeiro período da administração da Aliança da Graça, nós temos uma diversidade de festas, de assembleias, de cultos que a igreja se reunia. Vários temas. Então, havia a Páscoa, havia Pentecostes, havia a festa dos tabernáculos, havia uma diversidade de celebrações de festas e, além disso, havia o dia sagrado santo, o sétimo dia. No entanto, na nova administração, essas datas, todas elas caíram em desuso. A igreja, ela não comemora mais a Páscoa, ela não comemora mais a festa dos tabernáculos, ela não comemora mais o Pentecostes. São datas importantes no primeiro período da administração da graça. Mas agora, no segundo período, esses dias, eles caducaram. Eles não fazem mais sentido. Outro significado é dado à igreja agora para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. E é isso que a igreja faz todo domingo.
É isso que a igreja faz quando se encontra para adorar. Esse é o único dia de adoração que restou para a celebração da igreja. Quando nós temos, por exemplo, como agora teremos o Natal, tudo bem que o Natal não era uma festa judaica, ou a Páscoa, quando fazemos isso lá em meados de março e abril, nós não estamos celebrando a Páscoa judaica. Nós estamos guardando aquele momento do dia do Senhor para celebrarmos o motivo real da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. De forma alguma fazemos as mesmas liturgias que aconteciam no antigo Israel, na Páscoa. Por isso também, Natal não é uma data santa, sagrada para os cristãos. Isso é uma tradição muito posterior. O que o Natal nos representa, é claro, é nos lembrarmos da encarnação de Cristo, coisa que devemos lembrar todo domingo, coisa que devemos lembrar todos os dias. Pastor, isso significa que a gente não pode fazer uma cantata de Natal, a gente não pode ter um culto em que cantemos aqueles hinos maravilhosos sobre o nascimento e encarnação de Cristo? É claro que não, podemos fazer isso em qualquer data, inclusive no dia 25 de dezembro. Não é o dia 25 de dezembro especial para que não façamos isso. Também não é qualquer outro dia menos especial para que também nós não possamos fazê-lo. Mas o problema, no entanto, é que para muitos ainda era necessário guardar os dias. Ainda era necessário fazer aquelas liturgias do antigo Israel. E o apóstolo Paulo, portanto, diz: não briguem por isso. Respeitem o tempo de cada um. Mas que cada um tenha a sua opinião muito bem definida. Agora preste atenção aqui, porque em outros momentos Paulo será mais duro com aqueles que ele está chamando de fracos na fé. Presta bem atenção, porque isso vai ajudar você a entender o que Paulo está dizendo aqui. Na carta, por exemplo, de Gálatas, Paulo claramente fala para estes, especialmente com relação à circuncisão, que se eles querem voltar às práticas antigas, eles estão negando o sacrifício de Cristo. Então aqui o ponto, preste bem atenção, não é de modo algum que Paulo esteja negando que aqueles que negam a graça da salvação em Cristo, ou que de alguma forma estabeleçam um critério salvífico para dizer: se você não come, ou come; se você não guarda, ou guarda; se você não circuncidou, então você não tem salvação. Para esses, Paulo diz, era melhor que não só circuncidasse, mas que cortasse logo tudo. Ele fala isso em Gálatas. Desculpa aí, é Paulo, não sou eu. Ele fala para esses irmãos que o que eles estão fazendo é negar a salvação, é negar a essência. Então preste bem atenção, o ponto aqui do não essencial é as questões de comportamento, mas jamais podemos pensar que a questão da graça e da salvação em Cristo Jesus seja algo não essencial. Mas, portanto, se aquele que come legumes, ou aquele que come carne, ou aquele que está guardando os dias de festa, ou aquele que não está guardando, entendam, façam isso para a honra e glória do Senhor, mas entendam que há diversidade de opinião e mantenham a união. O problema muitas vezes dessas seitas judaizantes, seitas que tentam trazer comportamentos do antigo Israel, ou mesmo seitas que tentam mudar o comportamento da tradição cristã, é que eles dizem que isso é meio de salvação. Eles dizem que essas coisas são aspectos da identidade real do cristão, e quem não faz isso está fora. E é contra isso que Paulo está lutando. Portanto, devemos estar firmes em nossa convicção. Os fracos, percebam, e vamos ver isso mais para frente, não devem se exaltar na sua fraqueza.
E coisas como essa que estamos fazendo agora é um momento de reflexão para a igreja se fortalecer. Em outros momentos eu vou falar sobre isso, porque eu vou ter oportunidade, são 4 sermões. Nós não podemos nos submeter a uma espécie de ditadura do mais fraco. Isso é, ora, se o mais fraco diz que não pode fazer, então devemos abandonar completamente isso. Isso eu vou falar em outro sermão, guarde para mais informações. Mas o ponto aqui que Paulo nos chama a refletir é, versículo 8 e 9. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. É isso. Afinal, quem morreu por você? Foi Jesus. Quem te salvou? Foi Jesus. Então, fique firme no Senhor. Seja firme no Senhor Jesus Cristo. É Ele quem te guia, é Ele quem te dá toda a salvação. O texto termina, apóstolo Paulo, versículo 10 ao 12, nos fala que devemos saber que vamos prestar contas de tudo o que cremos e o que fazemos diante do Senhor. Veja aí. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você por que o despreza? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. O alerta final que Paulo nos dá agora pela manhã, o Espírito Santo nos fala meu irmão e minha irmã, diante de assuntos de comportamento, diante de assuntos que envolvem talvez uma opinião aqui e outra ali, saiba, de tudo você vai prestar contas a Deus. Você não vai prestar contas a mim. Você não vai prestar contas ao conselho desta igreja. Ainda que nós, enquanto pastores, somos responsáveis por esse rebanho e devemos estar cuidando de vocês. Mas no final das contas, vocês prestam contas a Deus. No final das contas, é Deus quem está vendo o teu proceder, a tua incoerência ou a tua coerência diante da diversidade. Meus irmãos, nós somos chamados à união. Nós somos chamados a manifestar a graça de Deus ao reconhecermos que podemos ter alguma diversidade em entendimentos. Recentemente tivemos a questão política. Graças a Deus está dando uma arrefecida. São questões não essenciais. Eu já disse a vocês, e eu insisto. O que você fez na urna eletrônica, que só Deus viu, você prestará contas a Deus. E é isso. Assim como também, se você, cabelo comprido, cabelo curto, se você acha que tem que usar uma calça, tem que usar o vestido, tem que usar uma saia, a saia tem que estar a um palmo do joelho ou não. Se você acredita que pode beber, não pode beber, se você acredita que pode comer tudo ou não pode comer tudo, faça isso ou não faça para a glória de Deus. Lembrando que de tudo você prestará contas e lembrando que você deve ser coerente. Porque de nada adianta você dizer, não, acho um absurdo esse negócio de que a galinha cabe dela. Mas, escondidinho, você come. Que adianta? Eu não como nem escondido. Não porque acho que é pecado, diga-se de passagem. Meus irmãos, a unidade do Espírito em Cristo deve nos guiar. E assim devemos ser conduzidos pelo Senhor.
e assim devemos andar no Senhor. Que nós possamos perceber os princípios e viver segundo eles, para a honra e a glória do Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Quero convidar os irmãos para que nós possamos cantar. Nós vamos cantar o cântico que cantamos na hora do ofertório, vamos repeti-lo. E depois nós teremos um momento de recepção de novos membros. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, porque a tua graça maravilhosa nos alcançou. E é por causa dela que podemos viver, podemos respirar. E, Senhor, te rogamos que estejas guiando a tua igreja diante da tua palavra somente. Que essas questões que envolvem muitas vezes divergência de opiniões, que às vezes até mesmo causa divisão, não nos cause divisão. Antes, tenhamos o entendimento correto. Antes, estejamos firmes na tua palavra, sabendo que fazemos tudo isso ao Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.